Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 12, os versículos 13 ao 21, diz assim a Escritura. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O relato de Lucas nos mostra dois indivíduos com falta de sensibilidade para fazer a diferenciação entre o que contribui e o que desestrutura a saúde da alma. O irmão desgostoso que está contrariado por conta da herança não apropriada e o capitalista insaciável, vítima da sua própria ganância e insegurança. E eu quero definir aqui como saúde da alma é a capacidade de discernir valores, a absorção de conteúdos que realmente importam e que contribuem para uma melhor qualidade de vida a curto, médio e longo prazo, que desemboca necessariamente numa melhor relação consigo mesmo, com o próximo e com Deus, e não simplesmente fazer uso desse texto com as lentes da exegese e da hermenêutica, da interpretação bíblica. A descrição feita entre os dois personagens, ela é pitoresca. Ela é intencionalmente correlacionada nesse texto para chamar a atenção a um ponto em comum na personalidade desses dois indivíduos. A falta de percepção, a falta de generosidade, a avareza que carcomia o interior dos dois. O irmão desgostoso, ele demonstra nitidamente sua insensibilidade, trocando realidades espirituais por valores materiais. Para ele, a segurança, a herança e estabilidade econômica tinham mais atrativo e significado do que valores eternos que resolveriam a questão dentro de si. Sua alma estava tão petrificada que ele não percebe a profundidade do convite e a inversão de valores. Inversão essa que é confrontada com um argumento inadiável. Argumento que residia no seu coração. Era o argumento... Era o sentimento de justiça própria que remediaria todo o seu orgulho que estava ferido. A chamada conversão aos valores do reino nem sempre acontece de maneira dramática ou espetacular, mas no chão da vida. E para perceber essa chamada, essa convocação, é necessário desarmar-se de alguns pressupostos de dignidade própria. Dignidade própria essa que estava latente na alma desse irmão desgostoso por conta dessa herança que não conseguia se apropriar. O desgostoso, ele deixa de aproveitar a oportunidade de uma nova dimensão em sua vida, porque ele está envolvido constantemente numa demanda neurótica, desprezando o melhor, ou seja, a oportunidade de entrar no reino e do reino habitar nele. Já o capitalista insaciável se apresenta como obstinado, escravizado da sua própria pulsão. Ele torna-se vítima de si mesmo, não diferenciando o bom do essencial. Existem coisas boas com a chancela da legitimidade que, se não forem bem equacionadas e administradas no nosso interior, acabam assumindo prioridades e estrangulando assim as nossas emoções e pervertendo o nosso caráter. O que fica óbvio nesse indivíduo é uma insegurança manifesta com áreas de ganância, que faz dele refém do auto-engano com predisposição ao narcisismo e ao hedonismo. Uma outra dificuldade observada no seu comportamento é o domínio da ingratidão para com Deus, caracterizada nas entrelinhas da sua falta de humildade.
O campo no qual ele se projeta com a autossuficiência produz com abundância, diz o verso de número 16. Mas ele não reconhece que era Deus quem proporcionava a dádiva e as condições para que a terra produzisse. Para tentar lidar com essa questão, que não é a exclusividade dos indivíduos do texto, vale lembrar aqui o conselho: e não vos conformeis com este mundo, ou seja, com esse sistema que subverte valores essenciais à vida, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, desenvolvendo percepção em relação ao que seduz e nos escraviza. Para quê? Para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses dois indivíduos, eles possuíam uma versão diferente da mesma deficiência, a avareza, a falta de generosidade para com o outro e a falta da percepção de que tudo que tinham vinha de Deus. E a minha oração é para que a gente venha ser mais generoso, que nós venhamos ser mais generosos com o próximo. E quando eu digo generoso, não é somente materialmente ou financeiramente, mas principalmente generoso nos afetos. Esta é a minha oração.